Boa tarde, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom estarmos juntos, reunidos em mais um domingo para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor. Convido você a fechar seus olhos para que a gente possa orar ao nosso Deus, para a gente iniciar esse momento de celebração, que nós temos esse privilégio de adorar ao único que é digno. Nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de te adorar, pelo privilégio, ó Pai, de prestar a Ti todo louvor, toda adoração que só o Senhor é digno, ó Pai. Obrigado porque nós temos, ó Pai, a certeza que o Senhor está conosco aqui em cada lar, o Senhor está presente, ó Pai, e nós colocamos toda essa programação, ó Deus, nas Tuas mãos, para Ti, tudo que será feito nesta tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos cantar para alegrar e adorar ao nosso Deus, amém? Você pode na sua casa louvar com palmas conosco. Vamos louvar ao Senhor? Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Amém. Nosso Deus continua sendo bom, não importa o que aconteça. Mesmo quando Ele diz não, Ele continua sendo bom. Vamos louvar ao Senhor.
aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Graças e paz, meus irmãos, é um prazer estar com vocês nesta tarde e gostaria de lembrar vocês agora no momento de conexão do pequeno grupo que acontece todos os dias da semana. O pequeno grupo tem abençoado a vida de muita gente e você pode ser essa pessoa que será abençoada, e eu convido você a fazer parte de mais um pequeno grupo da nossa igreja. Se você tem esse desejo de conhecer mais a palavra, de entrar em intimidade com a igreja e com Deus, participe do pequeno grupo que será bênção na tua vida. Também queria te incentivar a trabalhar na sua casa os roteiros familiares que é distribuído, que é disponibilizado pela igreja, pelo grupo, que trabalha justamente para que a tua família seja impactada, que a tua família seja abençoada. Então faça isso durante a semana, que você com certeza será abençoado aí na tua casa e abençoará também os teus vizinhos. Convida aquele que está do seu lado, faz a tua parte como cristão. Também queria te dizer que aconteceu neste sábado o encontro de homens. Os homens saíram de suas casas, foram pedalar, e foi uma bênção aí para esses homens que participaram, e glória a Deus pela vida desses homens. Também tivemos neste sábado o encontro da terceira idade. Também com certeza Deus falou profundamente a cada um que participou, e glória a Deus pela vida desses servos que têm se dado, se entregado pela vida de outros, e você também pode fazer parte dessa história. Também nesse sábado agora que vem, nós estaremos saindo para Tabira em uma viagem missionária. Nós temos uma equipe que iremos fazer um mapeamento daquela cidade para que em breve a gente possa, junto com a igreja, junto com o seminário teológico, fazer essa viagem missionária. E eu convido você
a estar junto conosco, não nesta viagem, agora em sábado, mas na próxima com toda a igreja, para que você possa impactar aquela cidade e levar o amor e a esperança que Deus tem para cada um. Que Deus abençoe a todos. Amém. E tudo isso que nosso irmão Messias colocou só é possível porque nós temos a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo é o centro de todas essas ações, de todas essas programações. E tudo que nós fazemos e ainda vamos fazer é pelo nome de Jesus, esse nome maravilhoso que nós temos o privilégio de louvar e adorar. Então convido você a louvar com essa canção. Ó, quão lindo esse nome é. De tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus.
pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. E esse poderoso nome de Jesus, é Ele que pode nos trazer de volta à primeira essência, quando nós nos colocamos diante dEle. Que você possa colocar seu coração diante do Senhor através desse louvor e louvar conosco. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração.
te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Graças e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por tudo quanto Ele já tem falado no coração da igreja. Eu estou muito feliz por mais um domingo que você abre as portas do seu lar, da sua casa, para poder receber um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos felizes porque estamos iniciando mais um mês e com certeza um mês que Deus estará falando grandemente ao teu coração. Eu queria orar nesse momento. Eu queria nesse momento que nós pudéssemos fechar nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor, sabendo que Deus já está nos conectando através dos louvores, do momento conexão, durante todo o culto. E nesse momento nós vamos orar, pedir a Deus que Ele fale conosco através da sua palavra, de tudo aquilo que Ele tem guardado para os nossos corações. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor está aqui, ó Pai, neste lugar, em cada lar que neste momento está com um grupo de irmãos ou com uma única pessoa louvando, te adorando. Eu te agradeço porque depois de uma semana tão puxada, tão corrida, com os vários desafios, o Senhor nos trouxe até aqui, este momento, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, para sabermos o que o Senhor quer de cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu estou bem feliz porque o mês de junho foi um mês muito especial para a nossa igreja. Foi um mês em que nós trabalhamos o tema de Neemias, reconstruindo os muros, e tivemos uma resposta muito grande da igreja e também de pessoas de fora da igreja, falando com relação ao quanto as mensagens impactaram seus corações, o quanto realmente viram ali que existia de fato uma área na sua vida que precisava ali ser reconstruída, e isso aconteceu. Nesse mês de julho, nós estaremos iniciando uma nova série de reflexões. Nós estaremos trabalhando a série Uma Nova História, Templo de Santidade. Foi um tema que nós construímos juntamente com os seminaristas da igreja, e ali nós vimos que o momento que nós estamos passando enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, é um momento que nós precisamos sim sonhar com a nova história, e precisamos sim entender que os templos, os prédios estão fechados, mas o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós, e o que o Espírito Santo quer de nós é um templo de santidade. É um templo que seja dedicado ao Senhor, é um templo que Deus vai falar que sem Ele nada nós poderemos fazer. Eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se um dia você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você tem o Espírito Santo em você, que você é o templo desse Espírito Santo, e nós precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos clamar ao Senhor por uma nova história e viver uma vida de santidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta. E é um pedido que eu sempre faço. Só que como nós vamos tentar ver muitos detalhes sobre esse texto que nós vamos ler, é muito importante que você tenha a Bíblia aberta, ou você tenha ali no seu celular. Se você não tem Bíblia na sua casa, pastor, eu não tenho Bíblia, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu nunca ganhei uma Bíblia, eu não tenho uma Bíblia, não tem problema, pega seu celular,
baixa ali, bota no Google, Marcos capítulo 4, vai aparecer lá provavelmente um aplicativozinho da Bíblia Online, você pode baixar rapidamente, você pode ver ali, mas é importante que você esteja com a palavra de Deus, tenha acesso à palavra de Deus, que nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Meus irmãos, quando você abre no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você consegue perceber ali que para alguns é uma história já conhecida, a história que Jesus Cristo ele acalma a tempestade. Você consegue também ver algumas coisas, o quanto Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, enfim, você consegue ver muita coisa. Mas antes do capítulo 4, você lendo a história, lendo o Evangelho de Marcos, você vê ali no capítulo 3 que Jesus Cristo, ele trabalhava muito, ele desenvolvia seu ministério com muito afinco, com muito amor, com muita garra. Então você vê ali no capítulo 3, você volta um pouco, e aí você vê no capítulo 3, Jesus Cristo, por exemplo, com a multidão, Jesus Cristo com uma grande multidão. Você vê também Jesus Cristo escolhendo ali o momento, no capítulo 3, que ele escolhe os seus discípulos, seus apóstolos, os 12. Você vê Jesus Cristo a partir do versículo 20, do capítulo 3, Jesus Cristo sendo acusado. Então Jesus Cristo estava trabalhando muito, ele trabalhava demais, e chega no momento ali do capítulo 4, que inicia assim, capítulo 4 do livro de Marcos, diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Em algumas traduções diz assim, olha, novamente Jesus escolhe ensinar, pregar na praia. Algumas traduções dizem isso. E é interessante porque Jesus Cristo, ele meio que está no meio da cidade ali, num grande tumulto, as pessoas sabendo que ele operava milagre, que ele era o Filho de Deus, então as pessoas chegavam para estar perto dele, e aí faziam muitas perguntas, algumas pessoas acusavam, e aí gente trazia pessoas para serem curadas, tudo, e aí Jesus Cristo meio que, e aí eu gostaria que você viajasse comigo mesmo. Eu queria que quando a gente fosse construindo aqui, que Deus fosse falando ao teu coração, você viajasse comigo como estivéssemos lá naquele momento. Então Jesus Cristo, ele sai da cidade e ele vai para a beira do mar, ou em algumas traduções a beira do mar, como diz aqui na minha tradução, outras traduções vai à praia. E aí, esse momento, quem gosta de praia sentiu muito porque ele não estava podendo ir à praia, né? Então muita gente dizendo assim, rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer quando tudo estiver livre vou à praia. Eu quero a praia. Tinha gente que fazia anos que não ia à praia, mas só o fato de fechar a praia, a turma já queria ir à praia, né? Eu disse, qual foi a última vez que você foi à praia, já que você gosta? Foi uns 5 anos, mas agora eu vou. Então tudo bem, beleza, vamos à praia. Então Jesus Cristo, depois que ele estava ali cansado, sobrecarregado, com um ministério muito agitado, ele se retira com seus discípulos e vai à praia e fica pregando ali, porque primeiro ele não era mais bem quisto na sinagoga, porque o ensinamento que ele traz é um ensinamento que vai muito de contra, assim, os ensinamentos dos mestres, por conta de hipocrisia, tudo. Então Jesus Cristo já não era bem-vindo ali na sinagoga, e então ele escolhe ir à praia. Então esse capítulo 4 é interessante porque Jesus Cristo, ele fala algumas parábolas, né? E então a parábola é uma forma de Jesus Cristo ensinar sobre o reino em comparação a alguma outra coisa que era mais simples para as pessoas aprenderem, as pessoas entenderem. Se bem que em algumas parábolas Jesus ainda falava dessa forma, trazendo para uma realidade mais do ser humano, e depois ele ainda explicava. Porque de fato algumas eram mais complicadas de entender, e Jesus Cristo, 1/3 dos ensinamentos de Jesus Cristo nos 4 evangelhos, 1/3 era só sobre parábolas. Então ele falava muitas parábolas para as pessoas. Então Jesus, se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele passa muito tempo ensinando. Em Mateus vem dizendo que ele subiu num barco que estava à beira do mar, e do barco ele começava a pregar. E tinha uma questão também, Jesus Cristo, como Deus sabia de tudo, a direção do vento, né? Então Jesus Cristo falava e o vento levava ali, por mais distante a voz dele, não é isso, Messias? Então você que entende essa questão de som e tal, então ele falava num lugar estratégico, um pouco mais alto ali, e ele falando, as pessoas tinham o maior alcance da sua voz. Então Jesus Cristo, ele
ensinou por muito tempo os mais diversos dilemas daquelas pessoas que estavam lá. E aquelas pessoas chegavam para Jesus para perguntar uma coisa, perguntar outra, traziam pessoas também doentes, mas ali na praia Jesus tinha um pouco mais de descanso, algo mais livre, mais aberto, um envolvimento maior com a natureza. E interessante que aí eu gostaria que você fosse para o texto que nós de fato vamos refletir esta noite. Eu gostaria que você fosse para Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35 é interessante, porque ele inicia esse versículo, essa parte do texto, dizendo assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus Cristo, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Então, imagina comigo, Jesus Cristo está com uma vida muito corrida ali na cidade, muita demanda ali na cidade, ele se retira, vai para o mar, e ali ele passa o dia todo ensinando, chega à noite, como a Bíblia fala, ao anoitecer. Aqui não tem dizendo quantas refeições Jesus Cristo fez, quanto tempo ele ficou descansando, então a gente imagina que ele passou o dia todo ensinando. E aí quando chega a noite, quando todo mundo acha que ele vai dizer: olha, por hoje está bom, amanhã vocês podem voltar aqui, eu vou me recolher, eu vou para minha casa, vou descansar um pouco. Não. Quando anoiteceu, que todo mundo achou que Jesus Cristo tinha acabado o expediente dele, né, como a gente fala, o expediente ministerial, ele diz assim: olha, vamos para o outro lado. Não vamos ficar aqui, vamos para o outro lado. E quando você diz assim: mas por que Jesus Cristo queria ir para o outro lado? E aí, como você me prometeu que vai deixar a Bíblia aberta, você vai sair do capítulo 4 e vai só adiantar um pouco, vai para o capítulo 5. Que no capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E aí, voltando para o capítulo 4, 35, a gente percebe o que aconteceu. Jesus Cristo, ele sabia que lá do outro lado existia uma vida que precisava da sua ajuda. Lá do outro lado, Jesus Cristo sabia que existia alguém que precisava de luz. Existia uma vida, como eu costumo dizer, que precisava de vida. Porque, infelizmente, no mundo que vivemos, muitas vezes nós não vivemos, nós sobrevivemos. E Jesus Cristo sabia, ele passou o dia todo ali ensinando, e sabia que do outro lado existia alguém que precisava de paz, de luz, de vida. Jesus Cristo, quando diz assim para os seus discípulos: olha, vamos para o outro lado, eu estava dizendo, lá do outro lado existe uma missão. No momento de conexão aqui, Messias falou com relação à nossa ida próxima semana com um grupo para Tabira. Então nós vamos com uns 3 carros mais ou menos para Tabira para conhecer lá a cidade, que em setembro nós vamos fazer uma viagem missionária. Ou seja, quando a gente sai da nossa cidade para uma outra cidade, é porque lá do outro lado existe uma missão. Existem pessoas lá que precisam de paz, que precisam de ajuda, que precisam de vida, que precisam do Evangelho. E interessante nesse texto, a gente vai ver muita coisa nesse texto aqui. Interessante nesse texto é que ele tem alguns personagens. Ele tem as pessoas que ficaram na praia, a gente vai ver aqui isso. Tem o próprio Jesus Cristo, tem os discípulos, os apóstolos, tem esse homem que estava precisando de ajuda, tem também pessoas que estavam também do outro lado, a gente vai ver também isso aqui. Mas eu queria focar esta noite apenas em 2 personagens. Claro que Jesus Cristo sempre vai ser o centro das nossas reflexões, mas além de Jesus Cristo, 2 personagens. Primeiro, os discípulos, né? Um grupo de personagens ali, um grupo de homens, os discípulos. E segundo, aquele homem que estava ali endemoniado do outro lado, que estava precisando de Jesus Cristo. Por que isso, meus irmãos? Porque a reflexão de hoje à noite vai ser uma reflexão para todo mundo. Vai ser uma reflexão para você que é da igreja, para você que faz parte do corpo de Cristo, para você que um dia conheceu Jesus Cristo e disse assim: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu quero seguir Jesus Cristo em toda a minha vida. Para você que já é crente, essa mensagem é para você. Para você também que não conhece Jesus Cristo.
Para você que está vendo essa mensagem agora, você é de outra religião ou você não tem nenhuma religião e Deus te conduziu para este momento. Então nós teremos essa mensagem com certeza tanto para a igreja quanto para as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, quando nós iniciamos esse versículo, o capítulo 4, versículo 35, viaja comigo nesse texto. A gente vê Jesus Cristo, como eu falei, depois de um dia muito cansativo, ensinando, dizendo, vamos para o outro lado. No capítulo 5, versículo 1, a gente vê Jesus Cristo chegando do outro lado. E quando ele chega, ele encontra um homem endemoniado. Mas entre Jesus dizer, vamos para o outro lado, e chegar no outro lado, algo acontece. E o que acontece, meus irmãos, é uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E uma coisa que eu aprendo é que antes dos grandes milagres, das grandes conquistas, das grandes celebrações, sempre vão existir grandes tempestades. A gente lembra, por exemplo, do povo de Israel, que antes de chegar na Terra Prometida, passou muito tempo no deserto, atravessou o Mar Vermelho, viveu um grande período de escravidão. Foi uma grande tempestade. Quem acompanhou conosco a reflexão de Neemias, a gente pôde ver ali que Neemias, o povo, antes de reconstruírem ali os muros, passaram por grandes tempestades. E geralmente na nossa vida é assim. Então, nesse momento eu queria ler com você Marcos, capítulo 4, versículo 35. Meus irmãos, se durante a reflexão eu tossi alguma coisa, eu estou um pouco com a garganta ruim, tá? Então, me perdoem desde já. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus, porém, estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez grande e completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, meus irmãos, nós conseguimos ver aqui, depois de lermos esse texto, e aprendemos algumas lições. A primeira lição que eu vejo aqui é que quando Jesus Cristo disse assim, olha, vamos para o outro lado, os discípulos pegaram Jesus Cristo ali, colocaram no barco e foram. E o texto mostra no versículo 36, e aí por isso que eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, uma coisa bem interessante, porque diz assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. E aí diz assim, outros barcos também o acompanhavam. Por que eu acho essa parte bem interessante, meus irmãos? Porque nós, enquanto igreja do Senhor, temos vivido um período de pandemia, e algo que eu tenho ouvido muito na televisão, nos jornais, é dizendo assim, olha, todos estamos no mesmo barco. Olha, essa pandemia é para todo mundo e todos estamos no mesmo barco. E quando eu li esse texto, uma coisa que Deus falou comigo é que não. Independentemente de estarmos vivendo uma mesma pandemia, nem todos estamos no mesmo barco. A gente vê que logo em seguida, e você vai entender o porquê eu estou falando isso, porque logo em seguida diz assim, levantou-se um forte vendaval, ou seja, depois que Jesus Cristo entrou no mar, no seu barco, os seus discípulos e outros barcos acompanhavam, uma grande tempestade veio. E aí o que Deus falou comigo é que essa questão da pandemia faz com que todos nós estejamos na mesma tempestade. Mas nem todos estão no mesmo barco, porque existem pessoas que no seu barco têm Jesus Cristo.
E isso vai fazer toda a diferença no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, enquanto pandemia ou outras questões que se levantam, como violência, tantas outras questões do nosso dia a dia, da nossa geração. O que Deus tem falado comigo, meus irmãos, é que essa grande tempestade assolou não só o barco de Jesus Cristo ali com seus discípulos, mas assolou também os outros barcos que seguiam. E aí eu fico pensando que nós vamos ver aqui que os discípulos ficaram bem assustados. Eu fico imaginando o susto também das pessoas dos outros barcos. E aí mostra claramente que nesse período que nós estamos vivendo, ter Jesus Cristo no barco faz toda a diferença. Porque quando tudo estava muito ruim, eles recorreram ao Mestre, recorreram a Jesus Cristo, recorreram àquele que tinha feito vários milagres. Meus irmãos, ter Jesus Cristo no barco nesse período que nós estamos vivendo é fundamental. E outra coisa, não foi qualquer tempestade. Não foi qualquer tempestade. Eu gosto muito, como eu falei, esse texto, né, sobre Jesus Cristo acalmar a tempestade. Ele também está em Mateus capítulo 8 e também está em Lucas capítulo 8. E Lucas 8, 24 eu acho muito interessante. Depois você pode ir lá para Lucas 8, 24, você vai ver. Porque os discípulos aqui, eles dizem assim para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava dormindo na popa, eles chegam e dizem assim: Jesus Cristo dormindo na popa, com a cabeça no travesseiro, os discípulos acordam ele clamando, dizendo assim: mestre, você não se importa que a gente morra? É o que está aqui registrado em Marcos. Mas quando você vai lá em Lucas 8, 24, a expressão que Lucas registra no seu evangelho é outra. A expressão que Lucas registra no seu evangelho é de um grande desespero, porque os discípulos, eles chegam lá para o mestre e dizem assim: mestre, nós vamos morrer. Eles já chegam para Jesus Cristo afirmando que vão morrer. E aí, quando nós estudamos um pouco a questão dos originais, a gente vê que, inclusive, quando Lucas coloca que eles falaram mestre, duas vezes, eles estavam dando uma grande ênfase no que eles queriam passar. É como se eles estivessem gritando para Jesus Cristo. E eles gritavam assim: vamos morrer. Mas algo eu fico pensando. Grande parte daqueles homens que estavam com Jesus Cristo no barco, eles eram pescadores. Quando você vai estudar um pouco sobre os discípulos, os apóstolos, você vê que nessa época eles já eram homens que já tinham uma certa experiência, uma certa idade, 40 anos, 45 anos, 38 anos em média. Então eles viviam ali a vida toda, os que eram pescadores, a vida toda envolvido com a pesca. E com certeza aqueles homens já enfrentaram várias tempestades. Então o fato deles estarem com muito medo mostra que aquela tempestade tinha duas características. Primeiro, que foi uma tempestade inesperada. Porque quando Jesus Cristo ele chega para os discípulos e diz assim: olha, vamos para o outro lado. Eu não sou pescador lá da igreja Messias, nunca pescou nada, mas é o pescador lá da igreja. Então, quando a pessoa é experiente com a questão da pesca, que ele vai adentrar o mar, ele consegue perceber pela experiência dele que pode vir uma tempestade aí. Olha, não vamos entrar ao mar não, porque vai vir uma tempestade. E aí quando Jesus diz assim: olha, vamos para o outro lado, que eles colocam Jesus no barco e vão, automaticamente ali, tempos depois, cai a tempestade. Era uma tempestade inesperada, porque se eles soubessem que viria a tempestade, eles não iriam naquele momento. Então a primeira característica dessa tempestade é que ela foi uma tempestade inesperada. A segunda é que foi uma tempestade muito forte, ao ponto dos discípulos, que eram experientes com a questão da pesca, que passavam semanas em alto mar pescando, eles se assustaram, eles pensaram que ia morrer. E isso, meus irmãos, encaixa perfeitamente com as nossas vidas. Eu e você que já temos uma caminhada na fé cristã, que seguimos a Jesus Cristo, que chamamos e convidamos e colocamos Jesus Cristo no barco das nossas vidas, pode ter certeza que muitas vezes se levantarão nas nossas vidas tempestades inesperadas e muito fortes, que vão nos assustar, que a gente vai pensar que vamos morrer. Mas lembre-se que naquele barco, quem estava ali era Jesus Cristo.
Era o mesmo barco que Jesus Cristo tinha usado para pregar o evangelho e ensinar. Era o mesmo barco que Jesus Cristo tinha dito assim, ó, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. É o mesmo barco que Jesus Cristo afirmava, vamos para o outro lado. Então só essa palavra de afirmação já era para dar uma tranquilidade no coração dos discípulos. Se você comparar este barco à sua vida, entenda que Jesus Cristo um dia entrou na sua vida para nunca mais sair. E que tempestades inesperadas vão vir, que dificuldades vão surgir, grandes tormentas vão aparecer, mas Jesus Cristo, lembre-se, está no seu barco. Enquanto todos estão vivendo essa grande pandemia, essa questão que tem assolado o mundo, nessa grande tempestade, todos têm o seu barco, mas se o seu barco tiver Jesus Cristo, o seu barco com certeza não vai afundar. Então, grandes lições Jesus Cristo tem trazido para a gente aqui. No versículo 39, nós vemos o seguinte: quando os barcos também entraram na tempestade, que veio a grande tempestade, assolando aquele barco e os barcos que estavam lá, os discípulos se assustaram, ficaram com muito medo, clamaram ao Senhor, perguntando a Ele se Ele não se importava que eles iam morrer. É claro que Jesus se importa. Jesus se importa com todos nós, com as nossas vidas. Ele veio ao mundo para nos dar vida. Então Jesus Cristo, depois de que os discípulos clamaram, no versículo 39, acontece algo muito interessante, porque diz assim: quando os discípulos clamaram, mestre, mestre, não te importa que a gente morra? No versículo 39 diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. Então o vento se aquietou e fez grande bonança. Eu aprendo aqui que quando os discípulos clamaram ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo se levantou e mudou aquela realidade. E meus irmãos, é isso que acontece com as nossas vidas. O que acontece com as nossas vidas é isso: nós muitas vezes estamos no meio de uma grande tempestade, e aí nós clamamos ao Senhor, e o Senhor Jesus Cristo se levanta, e quando Ele se levanta, Ele traz completa bonança. Mas de todas as lições para a igreja do Senhor, a mais forte para mim, nesse texto que nós lemos, se encontra no versículo 40. Porque nós sabemos já que muitos barcos seguiram Jesus no mar, que veio uma grande tempestade, que os discípulos se assustaram, que os discípulos clamaram, Jesus Cristo se levantou com o seu poder, porque Ele é todo poderoso e mudou aquela realidade. Mas quando a gente vê no versículo 40, aí sim está a grande lição para a igreja do Senhor, para mim e para você, que somos discípulos dele, que colocamos ele no barco e dissemos assim, vamos sim com o Senhor, porque ele diz assim no versículo 40, então Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Por que esse medo tem assolado o teu coração? Olha, eu não sei qual é a tempestade que você está passando na tua vida. Eu não sei o tamanho da tempestade, de alguns até sei, a gente conversa bastante com os irmãos da igreja, amigos, visitantes. Mas pode ser que, mesmo eu sabendo, eu não consiga sentir a dor que você está sentindo dessa grande tempestade. É um filho que de uma hora para outra é diagnosticado com uma doença terrível. É um emprego que depois de 25 anos você perde. É uma filha adolescente que foge de casa. É um pai ou uma mãe que por conta dessa pandemia falecem. Olha, eu não sei qual é a tua tempestade, mas uma coisa eu sei: você não precisa ter medo. Jesus Cristo está no teu barco, e o fato de Jesus Cristo estar no teu barco, só existe uma possibilidade, é que a tempestade vai vir, mas ela vai passar, e já já virá a bonança. Jesus Cristo, Ele coloca essa questão e pergunta, olha, por que vocês estão com medo? Vocês acabaram de colocar no barco
o Criador de tudo e de todos, o ser mais poderoso, o Deus aqui na terra. Vocês estão falando, vocês estão aqui ao lado da pessoa que criou todo o cosmos, que criou o mar, que criou o vento, que criou a tempestade. Foi Ele que criou. Por que que você está com medo? Meus irmãos, eu sempre tive muito medo, e eu tenho alguns medos na vida. E lembro-me que há um tempo atrás, eu compartilhando com a igreja no culto, do medo de plantar uma igreja, e quando a igreja do Senhor, ela vai crescendo sem um controle nosso, não só crescendo em número, mas em conhecimento, para a pessoa que está pastoreando a igreja, é um desafio por dia, todos os dias é um desafio diferente, e dá um medo isso, e todas as vezes, quando o medo chega, eu digo, cara, eu não sou capaz. E Jesus Cristo, Ele chega para mim e diz assim, realmente você não é capaz. Se não sou eu na sua vida, você não vai conseguir. Olha, o líder do louvor não é capaz se não é Jesus Cristo na vida dele. O líder do Projeto Sevi não é capaz se não é Jesus Cristo na vida dele. Os líderes dos pequenos grupos não são capazes de levar a mensagem do Senhor semanalmente se não é Jesus Cristo na vida dele. Todos os ministérios e toda a nossa vida é assim. O medo vai vir, a tempestade vai vir, mas quando isso acontecer, Jesus Cristo chega e diz para a sua igreja, vocês me chamaram para estar no barco, por que que vocês estão com medo? E aí ele finaliza dizendo assim, por acaso, vocês não têm fé? Meus irmãos, a gente entende a fé como se jogar, eu particularmente entendo isso, me jogar num precipício, sabendo que Jesus Cristo, que Deus vai me segurar ali. É colocar o pé, sabendo que Jesus Cristo vai colocar ali o piso para que eu possa pisar. Essa semana a gente foi questionado, eu fui questionado por uma pessoa perguntando assim, como é que vocês estão conseguindo fazer essa reforma? Primeiro que a gente não está gastando muito dinheiro, a gente está fazendo uma coisa muito controlada ali, né? E Deus tem nos abençoado, né, Messias? É na ponta do lápis, né? Mas se você perguntar, e aí? É pela fé. Eu sei que muitos irmãos da igreja nunca tiveram a oportunidade de ir lá na nossa nova sede. Nunca tiveram oportunidade. Alguns sim, porque já moravam ali, mas alguns não. E eu tenho certeza disso que eu vou falar agora. Quando você chegar lá, que você olhar aquela imensidão de lugar, não é, Jaime? Primeira coisa que Jaime me falou foi, tá dando um medo, né? Porque é uma coisa muito grande e não é nossa, é do Senhor, é a casa dele, é o lugar que ele escolheu para o povo adorar o Senhor. E a coisa é muito interessante porque dá muito medo. Sabe por que dá medo? Porque eu estava fazendo uma pesquisa e conversando essa semana com o Gustavo e a Meline, no momento ali com os noivos, eu estou tendo alguns momentos com os noivos, e interessante que essa questão de medo, ela bate no nosso coração constantemente, e eu estava conversando com eles dizendo assim, olha, na Lagoa do Araçá existe cerca de 18 mil pessoas, na área da Lagoa do Araçá. A nossa nova sede cabe 900 pessoas. Quando nós tivermos ali 900 membros, a gente só alcançou 5% da Lagoa do Araçá. 5%. E eu conversando com um amigo meu, dizendo assim, olha, eu não sei quanto tempo Deus vai me querer aqui nesse mundo, eu não sei quanto tempo falta Jesus Cristo voltar e resgatar a sua igreja, mas no meio desse medo que eu tive, de dizer, quando a nossa igreja tiver 900 membros, nós alcançamos 5% da comunidade. É saber que o meu sonho é que daqui a 20, 30, 40, 50 anos é que nós tenhamos 10 igrejas de 900 membros. 20 igrejas de 900 membros para a gente alcançar as 18 mil pessoas que moram ali. E pensar nisso dá um medo. Dá um medo de ser igreja, dá um medo de ser discípulo, porque muitas vezes nessa caminhada de começar uma igreja com 11 pessoas numa sala e agora ser uma igreja relevante no meio da comunidade, dá um medo, mas Jesus Cristo diz assim, Miguel, por acaso
Por acaso você não tem fé? É Ele que faz todas as coisas. É Ele que nos dá força de nos levantarmos de manhã e nos dedicarmos à obra dele. O pessoal do louvor saiu daqui mais de 11 horas da noite, ensaiando ontem, para de manhã estar aqui, para oferecer esse culto maravilhoso ao Senhor. Depois de uma semana de trabalho cansativo, com vários problemas, Ele renova nossas forças. É Ele que renova a nossa fé. E meus irmãos, depois que Jesus Cristo acalmou aquela tempestade, depois que veio e surgiu ali uma grande bonança, finalmente Jesus Cristo chega do outro lado. O lado onde existia ali um homem que precisava de uma nova história. Como eu falei, o tema que nós vamos estar trabalhando esse mês é uma nova história, templo de santidade. Então, existia ali um homem que precisava de uma nova história, e Jesus Cristo, Ele chega naquele lugar e Ele realiza o maior milagre que já existiu e que vai sempre existir na humanidade. Eu costumo dizer que o maior milagre que já existiu não foi a abertura do Mar Vermelho, o maior milagre que já existiu não foi a multiplicação dos pães, o maior milagre que já existiu não foi Daniel na cova dos leões. O maior milagre que já existiu e que existe é quando uma vida se entrega a Deus. Quando uma vida se entrega a Deus, é o maior milagre, porque em Lucas 15:7 diz assim: existem festas nos céus, quando um pecador se arrepende. Quando Jesus Cristo chega do outro lado com os seus discípulos, está ali um homem, e aí a gente vai ler aqui, a partir do capítulo 5, versículo 1, que diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio ao seu encontro do sepulcro. E meus irmãos, a gente consegue perceber que Jesus Cristo, Ele já se importava com aquele homem antes mesmo de chegar lá. Antes mesmo de chegar lá, Ele já se importava, Ele já demonstrava amor por aquele homem. E você vai dizer assim: como assim, pastor? Como assim? Aí eu queria que você voltasse. Lembra que a gente disse que a Bíblia está aberta? Então a gente volta um pouco e a gente percebe no capítulo 4, no versículo 35, Jesus Cristo, Ele chegando para os seus discípulos, como a gente já falou, dizendo assim: vamos para o outro lado. É como Jesus Cristo estivesse ensinando, e aí algo viesse ao seu coração. Ele sabia todas as coisas, e aí quando algo viesse ao seu coração, lembra que eu falei que Jesus Cristo, Ele estava meio que de frente para aquela multidão, ensinando aquela multidão. Então imagina comigo a cena: Jesus Cristo está no barco, atrás de Jesus Cristo está o grande mar. Ele no barco ensinando a multidão, ele começa a ensinar. Quando anoitece, é como ele sentisse no coração algo e ele olhasse para o outro lado. Lá tem alguém precisando dele, e ele toma a iniciativa. Ele chega e diz assim: vamos para o outro lado. Perceba que não é ninguém que chega para ele e diz assim: mestre, o senhor está aqui ensinando há um bom tempo. Mestre, eu fiquei sabendo que lá do outro lado existe um homem endemoniado. O senhor poderia lá ajudar esse homem? E aí Jesus disse: não, tudo bem, vamos lá. Aí Jesus chega para os discípulos: olha, me disseram que lá do outro lado existe um homem que está passando um grande tormento, um homem que precisa de uma nova história. Vamos embora, vamos lá do outro lado, existe uma missão lá. Mas não foi isso. Quem tomou a iniciativa foi Jesus. E meus irmãos, eu queria falar com você agora, você que ainda não conhece Jesus Cristo, você que está iniciando sua caminhada com Cristo agora, você que é um novo convertido, entenda: Jesus Cristo, Ele sempre vai tomar a iniciativa para mudar a minha e a tua vida. A iniciativa é dele. Nós temos que dar um passo de fé, sim, mas Ele lá atrás se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. A iniciativa é dele. No versículo 35 nós vemos isso. E quer saber outra coisa?
Além de Jesus Cristo se importar tanto com aquele homem, de tomar iniciativa, ele teve, meus irmãos, pressa de ajudá-lo. Ele teve urgência. Jesus Cristo sabia que aquele homem já vinha sofrendo há muito tempo, ele tinha pressa. Aí você diz assim, mas pastor, de onde o senhor está tirando isso do texto? É simples, vamos lá, acompanha comigo. No versículo 36 diz assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco, e agora onde está a chave disso que eu acabei de falar, porque diz assim, eles o levaram no barco assim como estava. Era muito comum naquela época, quando você fosse entrar ao mar para uma grande viagem, para atravessar para o outro lado, você poder usar algum tipo de roupa por conta do frio. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir para um cruzeiro, talvez Jaime, não sei, Jaime Bia, não, mas vai, irmã. Diana, também não, Diana? Não, Ellen, também não? Ninguém, meu irmão. Vamos sonhar, pessoal. Mas eu não sei quantos tiveram a oportunidade de entrar no barco. Messias já entrou no barco para pescar? Também não, Messias é pescador daquela varinha lá, pequena. Mas assim, quem já teve essa oportunidade de entrar num grande barco e tal, diz que em alto mar o vento é muito forte e o frio diminui muito a temperatura. Então era muito comum, quando fosse fazer uma viagem, seja ela longa, seja ela curta, a pessoa pudesse usar umas roupas de um agasalho mais forte, por conta do frio. E aqui diz que quando Jesus disse assim, ó, vamos para o outro lado, os discípulos pegaram ele e colocaram assim como ele estava. Jesus Cristo sabia que não tinha tempo de estar fazendo algum tipo de preparo para poder ir até o outro lado, porque aquela vida precisava urgentemente. Então, como estava Jesus foi? Jesus Cristo, além de tomar iniciativa, ele se apressa em nos ajudar, em mudar a nossa realidade. Meus irmãos, nós servimos a um Deus maravilhoso, e quando Jesus Cristo chegou naquele lugar, ele encontrou um homem possuído pelas trevas. Era um homem que ele tinha ali, ele era possuído por um espírito imundo. Então provavelmente aquele homem, na sua adolescência, na sua juventude, a gente não sabe a idade dele, mas provavelmente ele já tinha tido um relacionamento, um contato, uma conexão com religiões que tinha esse tipo de atividade paranormal, algum tipo de espiritismo, algum tipo de alguma coisa desse tipo, que ele deixou brechas na sua vida, e um espírito imundo tomou conta dele. Então era um homem que estava em trevas, era um homem sem família. A gente vê no versículo 3 do capítulo 5, quando diz assim, este homem vivia nos sepulcros. Lá na frente a gente vai ver que esse homem, ele tinha família, mas ele vivia no sepulcro. Então era um homem sem família. Era um homem que já há um tempo sofria com isso, porque no versículo 4 diz assim, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Era um homem que causava muito transtorno, e já há um tempo as pessoas prendiam ele. E a história triste desse homem não para por aí, porque a história triste desse homem também mostra no versículo 4 ainda, que era um homem que as pessoas se aproximavam dele para dominá-lo, não para amá-lo. Diz assim, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Era um homem que tinha seus problemas espirituais, mas as pessoas se aproximavam dele não para amá-lo, para dominá-lo, porque ele causava problema. E pior, no versículo 5 diz que ele se destruía, porque diz assim, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. E aí quando você para ver a história desse homem, que Jesus Cristo tomou a iniciativa de uma forma urgente ir lá salvá-lo, você percebe que esse homem, ele não tinha mais a família, ele não tinha paz, ele estava em trevas, ele não era uma pessoa amada, ele é uma pessoa que não tinha lar, ele era uma pessoa que estava se destruindo. E aí eu queria perguntar, para mim também, principalmente, mas também para quem está cultuando conosco, quantas vezes a nossa história não está assim? Quantas vezes no decorrer da nossa história nós tomamos caminhos errados,
ou caminhos tortuosos, distantes do Senhor, e hoje nós nos encontramos sem família, sem lar, sem sonhos, sem ser amado, sem muitas vezes um nome, nos destruindo, seja através da prostituição, da pornografia, das drogas. Mas, meus irmãos, quantos de nós temos a grande oportunidade de entender que Jesus Cristo atravessou o mar para nos encontrar? Ele atravessou o mar porque Ele queria nos encontrar, queria encontrar a mim e a você. Eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 8. No versículo 8 tem uma lição assim maravilhosa, porque diz assim: pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Quando você lê esse texto separado, você não consegue conectar muito bem. Porém, quando você lê o versículo anterior, você consegue, os dois versículos anteriores, você consegue perceber que quando Jesus colocou o pé naquela terra lá, que atravessou, aquele homem veio correndo, e quando aquele homem veio correndo, a primeira coisa que Jesus Cristo fez, saia desse homem espírito imundo. A primeira palavra de Jesus Cristo foi repreender aquele espírito imundo e mudar a realidade daquele homem. E aquele homem, ele estava sendo atormentado, não era por qualquer espírito, não era por qualquer besteira. No versículo 9 diz assim: então Jesus perguntou, qual é o seu nome? E a resposta foi, meu nome é Legião. E meus irmãos, uma legião, alguns historiadores dizem que era em torno de 4.500 homens, outros dizem que é em torno de 3.000 homens, enfim, não existe um consenso. Mas os legionários eram um exército especial do Império Romano. Era um exército que só ia para a batalha quando o inimigo era um inimigo muito forte, e eles iam para a batalha com uma só ordem: destruir completamente aquela outra nação. Essa questão dos legionários é tão interessante que os historiadores dizem que até o próprio imperador, ele não falava o nome desse exército. Era um temor tão grande que existia por esse exército que eles não falavam. Quando a batalha estava muito acirrada com o exército ali normal de Roma, que o exército estava perdendo, geralmente chegava um comandante e falava para o imperador: olha, o exército não está conseguindo avançar, nós estamos perdendo a guerra naquela localidade. E aí o que é que o imperador fazia? Ele pegava um papiro com uma pena lá e ele escrevia Legião, e ele não pronunciava, ele só colocava, só mostrava assim ao comandante, Legião. E aí ele pegava aquele papelzinho e ele convocava a legião com os seus 3.000, 4.000 soldados que entravam numa cidade e destruía completamente idosos, criança, queimava tudo. Aquela nação se extinguia da terra. Quando aquele homem chega e diz assim: olha, como Jesus pergunta, qual é o seu nome? E aquele homem diz, é Legião, é porque eram muitos ali que atormentavam ele. Eram muitos que queriam destruí-lo, tirar ele completamente da história da humanidade, aniquilar ele do planeta Terra. Não é só pela quantidade de que naquele homem existia 9.000, 3.000, 4.000 espíritos, não é isso. Não é só a questão da quantidade, mas o que aqueles espíritos faziam com aquela pessoa. E aí, meus irmãos, eu fico me perguntando, assim como aquela legião atormentava e destruía a vida daquele homem, o que é que tem nos atormentado? O que é que tem atormentado a nossa vida, o que tem tirado a nossa paz? Será que é uma grande dívida? Ou um relacionamento que ficou pelo caminho? Um relacionamento que eu perdi com os meus familiares? O que tem tirado a minha paz? Será que é o medo de perder algo? O medo de perder meu filho que está doente? O medo de perder um emprego? O medo de não conseguir me formar? O que é que tem tirado a nossa paz? O que é que tem nos impedido de chegar a Jesus Cristo? O que tem nos impedido de chegar a Deus? O que impedia aquele homem que estava possesso de chegar a Deus? Era o fato daquela legião tirar e afastar ele do Senhor. E aí o que é que tem nos afastado de Deus? Será que é um pecado? Um pecado oculto que somente você e Deus, que somente eu e Deus sabemos? O que tem nos afastado de Deus? E eu queria te falar o seguinte: que independentemente do que tem te afastado de Deus, do que tem te tirado a paz, Jesus Cristo, Ele pode te dar a paz e pode te unir a Deus novamente.
Jesus Cristo, ele pode novamente, tem feito isso, tem entrado no barco, tem viajado durante todo o mar, tem chegado do outro lado para te encontrar, para te dizer assim: olha, você é importante, para chegar e perguntar qual é o seu nome. O que Jesus Cristo fez na vida daquele homem, o que Jesus Cristo faz na vida do homem hoje em dia, é trazer uma nova história para a minha e para a tua vida. Eu gosto muito desse texto, porque mesmo com todas as lições para a igreja, para as pessoas que ainda não são da igreja, Jesus Cristo, ele mostra ali numa simplicidade muito grande que o fato dele entrar na história do ser humano causa grande polêmica, grande alvoroço. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quando a gente observa o versículo 15, no versículo 15, o versículo 15 é a continuação desse texto, porque quando aquele homem ele veio, que Jesus Cristo repreendeu, Jesus Cristo expulsou aqueles espíritos, que foi para uma manada de porcos, que aquele homem agora voltou a ser uma pessoa com uma nova história, uma pessoa diferente. E aí no versículo 15 diz assim: as pessoas ao redor e as pessoas da cidade, quando souberam que aquele homem que vivia atormentado encontrou um certo Jesus Cristo que agora está diferente, eles saíram de onde estavam e foi até o encontro daquele homem. Não é possível. Aquele que vivia nos cemitérios, nos sepulcros, agora está são. Como assim? Como eu falei, provavelmente aquele homem tinha uma história daquela situação. Então eles saíram e foram ao encontro. E diz assim no versículo 15: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. E aí perceba como é que ele estava. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram com medo. O milagre que Jesus Cristo operou na vida daquele homem foi um milagre tão extraordinário, tão sobrenatural, que quando aquelas pessoas que conheciam aquele homem souberam que ele agora estava curado, estava bem, estava sã, eles ficaram com medo. E, meus irmãos, a gente vê a mudança na vida daquele homem e na mudança também que existe em todo aquele contexto, porque muitas vezes, depois de uma vida muito distante do Senhor, Jesus Cristo vai chegar na tua vida, Ele vai desembarcar ali naquela praia para te curar, para te salvar, e as pessoas vão saber que você agora tem uma nova vida, e sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar com medo. Sabe por quê? Porque esse Deus maravilhoso que tem todo o poder de operar na minha e na tua vida é um Deus tremendo. E a pessoa, quando não conhece esse Deus, ele tem sim medo de Deus. Ele não consegue entender, a mente humana não consegue entender uma pessoa como 20 anos usando drogas e agora ele não quer mais. Como ele sempre teve uma outra pessoa além do casamento, um relacionamento extraconjugal, agora ele quer ser fiel. Como ele roubava, eu sabia que ele desviava, e agora ele está um cara honesto, inclusive ele quer devolver o que ele roubou. Não. Algo assustador paira na mente das pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E, meus irmãos, é fantástico, porque a conversão daquele homem foi uma conversão genuína. Quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano e ele se entrega por completo a Deus, a mudança é genuína, ao ponto de no versículo 18 dizer assim: quando Jesus estava entrando no barco, interessante que Jesus Cristo estava do outro lado, cansado, entrou no barco, passou por uma tempestade, repreendeu os irmãos ali dos discípulos, chegou naquele lugar única e exclusivamente para ajudar aquele homem. Tanto é que quando você continua lendo o texto bíblico, fala que Jesus, depois que fez isso, deve ter passado um tempo ali ensinando, entrou no barco e voltou. Ele não montou um acampamento, ele não disse: olha, eu já passei o dia todo ensinando lá do outro lado, passei agora numa viagem, estou cansado, agora eu vou agora descansar, arrumo uma pousada para descansar. Não, ele entra e volta, porque existia uma outra missão do outro lado que a gente vai ver nas próximas pregações. Lá do outro lado tinha mais coisas para Jesus Cristo fazer, mais vida para Jesus Cristo transformar, mais histórias para recomeçar do zero. E aí quando Jesus Cristo vai entrando no barco, no versículo 18, diz assim: o homem que estava endemoniado suplicava ele para deixar ir também. Ele, depois de ter passado todo aquele tempo
distante de Deus. Ele encontrou Deus através de Jesus Cristo. Ele não queria ficar distante de Deus, ele queria ir com Ele. E aí Jesus Cristo diz assim para ele: não. Versículo 19, Jesus disse: não, vá para casa, para sua família. Viu que esse homem tinha família? A gente viu lá atrás que ele estava totalmente abandonado, mas ele tinha família. Vá para casa, para sua família, e anuncia a ele o quanto o Senhor fez por você e quanto teve misericórdia de você. Aquele homem que tinha sido fruto de uma missão de Jesus Cristo e dos apóstolos, agora esse homem tinha uma missão. Eu e você, nós somos resgatados pelo Senhor, não é para vivermos na bênção da prosperidade, não é porque agora tudo vai dar certo, não. Nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, nós teremos tempestades, mas nós fomos encontrados e fomos resgatados e tivemos uma nova história. Deus está escrevendo uma nova história através da minha e da tua vida para uma missão, e a missão aqui é que Jesus disse: olha, vai lá e anuncia o quanto Deus fez na tua vida. Você que está me ouvindo e está ouvindo essa mensagem de Deus essa noite, Deus quer ter um encontro real e pessoal com você através de Jesus Cristo, para que quando esse encontro seja real, você tenha uma missão de vida: falar para o mundo o quanto Jesus Cristo foi bom para você, o quanto Deus foi misericordioso com você. Essa história desse homem, que a Bíblia não cita o nome, é uma história que ganhou as páginas da história da missão de Deus, porque aquele homem sem lar, sem família, sem nome, sem paz, sem um futuro, depois que encontrou Jesus Cristo, ele teve tudo isso e mais. Anos depois, quando o apóstolo Paulo chega em um lugar, encontra ali uma igreja. E encerrando essa história, no versículo 20 diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Meus irmãos, anos depois, quando o apóstolo Paulo chega em Decápolis, uma região, encontra ali uma igreja, discípulos de Jesus Cristo naquele lugar, e o que os teólogos afirmam categoricamente é de que aquela igreja surgiu, aquela igreja nasceu porque aquele homem começou a falar o quanto Jesus Cristo tinha sido bom para ele. O que Jesus Cristo quer de mim e de você é que todos nós, depois de tanto tempo sofrendo, Jesus Cristo quer entrar na minha e na tua vida para realizar algo maravilhoso, uma ação espiritual que nunca existiu na tua vida, nem na minha vida. Porque eu e você, nós precisamos de Deus, e eu tenho certeza que esta noite existem amigos nossos que estão acompanhando esse culto, e até você mesmo na igreja, que mesmo estando na igreja nunca teve um compromisso real. Você deve estar falando para o Senhor: Senhor, muda minha história, muda minha história, muda minha vida, porque a partir de hoje eu quero que minha vida seja uma vida diferente. Eu quero que a partir de hoje as pessoas da minha família, as pessoas da região, do local onde eu moro, possam perceber que Jesus Cristo mudou o meu viver, que hoje diferente é o meu coração, que Jesus Cristo me deu paz e perdão. Eu e você não precisamos viver nos sepulcros. Você não precisa viver no sepulcro, porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Eu queria te convidar para cantar conosco agora esse louvor, e faça desse louvor a sua oração.
Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-nos seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-nos seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Fico pensando na vida daquele homem. Depois que ele... E eu falei isso pra você, viaje comigo ali naquele momento. Eu fico imaginando aquele homem na beira daquele lar, daquele mar, e ele vendo Jesus Cristo e os discípulos entrando no barco e voltando pelo mar, e ele agora restaurado, e ele voltando ali para sua cidade, para sua casa, batendo ali na sua casa, e os seus familiares olhando e dizendo: olha, chegou ele novamente, mas agora ele está diferente. Ele agora não está agitado, ele agora não está quebrando as coisas, agora ele não está falando palavras que desagradam ao Senhor, agora ele está com a voz mansa, agora ele está com a vida transformada, agora ele está vestido, agora ele está limpo. E aí a festa naquela casa, porque ele está diferente, e ele entra naquela casa e ele diz assim: olha, diferente, hoje é o meu coração. Jesus Cristo me deu paz e perdão. E é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Enquanto ele observava o Senhor voltando para outra margem, ele sai numa missão e ele começa a falar para os vizinhos, para os amigos, para os parentes: agora eu sou uma nova pessoa, agora eu tenho uma nova história. O meu corpo que eu me cortava, o meu corpo agora é um templo, é templo do Espírito Santo, e é um templo de santidade. Eu e você temos a oportunidade dia após dia de receber as margens do nosso mar, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores.
e terminarmos o nosso dia na certeza de que diferente hoje é o meu coração. Eu queria que você baixasse sua cabeça e orasse nesse momento. E se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, se você tem uma legião de problemas te consumindo, você quer que tudo isso saia de você e você agora tem um novo coração, eu te peço que faça essa oração de entrega da tua vida. E como eu falei que essa pregação é uma pregação para todos, para a igreja e para aqueles também que não são da igreja. Se você é da igreja, mas você quer renovar a sua aliança com Deus, se você quer ter uma vida nova com Deus, se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, mas você quer restaurar, renovar a aliança com Deus, este é o momento, ore comigo. Senhor, muito obrigado por esse culto na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou lições maravilhosas. O Senhor nos ensinou que na nossa vida nós teremos sim, ó Pai, tempestades grandes, inesperadas, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos ensinou que existe uma tempestade para todos nós, mas o barco onde o Senhor está é um barco que tem salvação. O Senhor nos ensinou que lá do outro lado existem pessoas que precisam de vida, de esperança, de luz, de paz. E muitas dessas pessoas somos nós. E o Senhor chega e muda toda a realidade. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Aceita, recebe essa pessoa, essas pessoas, a começar de mim, que querem mais uma vez, renovando a nossa aliança, nos entregarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do seu Santo Espírito possa ser derramada na igreja, em todo o mundo, e em especial em todos nós que estamos essa noite cultuando ao Senhor, agora e para todo sempre. Continue louvando conosco. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma excelente semana na presença de Deus. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo